Olá, estamos com vocês mais uma vez no programa Amor Diário, programa feito especialmente para você, com dicas de casamento, de relacionamentos, não é mesmo, amor? Com certeza, nós sempre trabalhamos para trazer o melhor para você, a melhor dica, o melhor testemunho que possa edificar o seu casamento. E hoje nós vamos estar com o Pedro e a Marielle, que tem uma história muito legal que vale a pena você conferir. Solta para nós aí, vamos lá! Voltamos aqui no programa Amor Diário. Como o Lucas colocou mais cedo, o Pedro e a Marielle estão aqui. Bem-vindos. Né? Prazer estar aqui conosco. Casal novo, recém-casado. Tem quanto tempo de casado já? 3 anos. 3 anos, Pedro? 3 anos no mês passado. Já deu pra sofrer bastante ou foi estar tranquilo até agora? Graças a Deus, tudo bom. Tudo maravilhoso. 3 anos da lua de mel. É. Você vai ver. Você sabe que eu escutei uma boa esse tempo atrás aí, que é a crise dos 7 anos. Me falaram da crise. Aí tinha um casal de pastor da igreja que falou pra mim, falou assim: acho que nós estamos vivendo a crise dos 7 anos, tá muito difícil. Aí eu falei, ué, vai ser nova. Vou querer saber, pra poder trabalhar isso no programa, né, de casamento, nosso lado de casais. Qual que é a crise dos 7 anos? Onde é que tá isso na Bíblia? Onde é que tá esse negócio na história? Como é que é a crise dos 7 anos? Aí eu descobri que realmente tem a crise do 7, mas tem a crise do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, do 9, do 10. Tem crise todo ano, entendeu? Toda hora, se quiser, tem crise. É cada uma que o pessoal me fala, viu? Mas então, fala pra nós, onde é que vocês se conheceram? Nós nos conhecemos na igreja, lá na Ceilândia, né? Na verdade foi o senhor que apresentou a gente. Não, eu não tenho nada a ver com essas coisas. Se for o Santiago, foi o Bispo Santiago que arrumou isso aí. O Santiago falou assim, rapaz, eu tenho um cara assim meio... Ele é meio tranquilo, bonito, sabe? Ele não é um cara agressivo, ele é um cara assim... a gente tá querendo ver se ele emplaca aí. Aí eu falei, uai, coisa complicada. Aí eu falei pra ele, uai, quem é? Aí ele falou, o Pedro, você tava servindo lá na época, você tava fazendo o que naquela época? Na época a igreja estava sendo construída. Eu estava desempregado, estava bastante tempo ocioso. Eu cheguei lá para ajudar. Aí na época era o pastor Daniel, né, que era o líder dela, que estava à frente. Aí você estava só fazendo fazer voluntário lá. Voluntariado. Quem vê esse rostinho bonitinho assim, esse cabra todo bonitinho, ajeitoso, você tinha que ver lá no voluntário, né? Pintando as tesouras da igreja. Passando os arcão. Passando os arcão. Todo verde. Pois é, bom, o cara vai pintar um negócio, ele tá mais pintado do que a própria tesoura, entendeu? Nunca tinha feito isso na vida, né? Não. Primeira vez. Cheguei lá pra ajudar, perguntou o que eu sabia fazer. Eu falei, nada. Me ensina que eu aprendo. Que a igreja não faz, Bota Mauricinho, gomadinho, pra poder ralar. Que bom, né? Glória Foi ali a Deus. que você conversou com o pastor Daniel. O pastor Daniel era líder da Marielle. Isso. E começou... Aí o Bispo Sam nos apresentou e a gente começou a se conhecer. Foi. Mas foi assim tão fácil, Marielle? Não. Porque, como é que foi aí? Não, porque eu não achava. Eu ficava, como assim? Como que eu vou saber se é o homem de Deus pra mim? Cheguei na igreja querendo buscar um homem de Deus, né? Como que eu vou saber que é ele, né? E aí eu comecei a colocar diante de Deus. Nas minhas orações eu pedi para que confirmasse nos corações dos meus líderes, primeiro, que aí seria uma forma de ter segurança de que era o caminho certo. E a gente começou a se conhecer, sair para se conhecer. E A partir de que esse incentivo de sair? Como é que foi isso? Porque o Pedro ele sempre meio pacatão. Você aceitou de primeira, ele chamou... Foi ele que foi atrás? Como é que foi isso? Eu quero saber essa história direito. Na verdade, na época, os nossos líderes falaram, podem se conhecer. Vão se conhecer, saem, vão pro cinema, vão sair, vão se conhecer para ver o que vocês acham, né? Uhum. E aí a gente começou a se conhecer, o Pedro, que me chamou para sair, né? Me convidou. E aí nós começamos a sair, nós ficamos se conhecendo um tempo, coisa de uns 2 meses a gente começou a namorar. Uma coisa importante para deixar o pessoal de casa, que um dos nossos papéis, uma das coisas que nós podemos fazer é apresentar as pessoas. Isso não é errado. Nós não podemos forçar casamento.
Porque tem líder, tem pessoas que querem virar meio que... Como é que é aquele santo Guru, lá? né? Não, Santo Antônio. Santo Antônio. A gente quer virar Santo Antônio. Santo casamento não rola. Porque o cara quer casar, ele quer casar o povo. Não. Apresentar, porque quem escolhe casar é você. Eu não poderia querer unir vocês, casar vocês, porque isso é uma coisa que quem une é Deus. Isso. Né? Então assim, a gente apresenta, como Deus apresenta. A gente apresenta e vocês decidem, como o seu líder falou. Vai conhecer, vai ouvir. E até mesmo que eu nunca tinha visto ele na igreja. Nossa igreja é muito grande e eu nunca tinha visto ela de equipes diferentes. A gente nunca tinha se visto na igreja. Tarde, assim, fazer uma visita e viu nunca pintor tinha visto. Profissional. Aí, depois que a gente começou a se ver mais na igreja. Então, quem falou dele pra você foi o pastor Daniel. Foi. Ah, tem um menino ali. Foi que a gente tava lá no dia, entendeu? Ele tava pintando, a gente já falou assim, me ajuda a casar esse homem aqui. Eu falei, tem uma menina boa. Aí o Daniel tava lá, tem a Marielle. Só que ele falou, não quero nada não, tranquilo, momento meu. Mas acabou que deu certo, casou. Deu certo, estamos casados, 3 anos, né? Vocês namoraram depois de 2 meses, começaram a namorar. Isso. Casaram quanto tempo depois? Depois de 8 meses ficamos noivos e mais 8 meses casamos. 1 ano e 6 meses, tudo bem. É um tempo bom, né? Deu pra se conhecer? Quais foram as crises no namoro, no noivado? Acho que a maior crise que eu tive foi quando eu casei mesmo, que eu comecei a me conhecer mais, depois que eu casei. Algumas coisas, assim, minhas, eu falei, nossa, eu nem sabia que eu era assim, alguns hábitos, algumas coisas que eu comecei a perceber em mim mesmo depois do casamento. Crise no namoro... A gente teve no noivado antes do casamento, que foi crise financeira, né? Que assim que a gente noivou, ela ficou desempregada, não foi? Com a data certa do casamento. Isso, já. a gente noivou com a data certinha. Próximo ao casamento, ela ficou desempregada. Aí só eu fiquei trabalhando. Aí quando tava chegando, a gente casou. Assim que a gente casou, eu fiquei desempregado e ela ficou trabalhando. Nossa. Aí foi Eu lembro disso. um perrengue. E aí, quando receberam a notícia, o que vocês pensaram? Vamos casar, não vamos? O que passou na cabeça de vocês? A Marielle ficou um pouquinho mais abalada. Eu falei, não, a gente já tá com tudo marcado, tá tudo certo. Tudo certo, nossa decisão, né? Porque certo, né, de salão, buffet, tinha nada. Eu falei, vamos orar, vamos colocar diante de Deus e semente, parceiro de Deus. Uma vez, uma pregação da Bispo Lúcia falava, né, que aquilo que não resolve meu problema, vira semente. Falei, o que a gente não tem não resolve nada, vai virar semente, tudinho. E começamos a semear, orar. Aí conversei com os nossos líderes, né, na época. Ele falou, Pedrão, fica tranquilo. Caso chegue mais próximo da data e não tenha dinheiro mesmo, prorroga mais um pouco, vocês estão tranquilos, não está em crise nem nada. Eu falei, amém. Quando foi chegando, uns 5, 4 meses antes, né, do casamento, as coisas foram acontecendo. As pessoas foram nos abençoando, o salão que a gente casou era o que ela queria mesmo, do sonho dela, a gente não pagou nada, a gente ganhou, meu pai deu o salão pra gente, o buffet foi minha sogra, o docinho, um dia antes do casamento a gente achou que quem desse os docinhos foi meu sogro. E foi do melhor. Foi tudo lindo, maravilhoso, o vestido era o vestido que ela sonhava, ganhou também, até hoje tem um vestido lá. Mas como que é isso pra mulher, Marielle? Como é que foi pra você? Bispo, eu sempre me apeguei, assim, crendo que enquanto eu estava trabalhando nas coisas de Deus, Deus ia trabalhar para mim. Então, eu escutava, nossa, seu casamento, você nem tá ansiosa, você não tá nervosa, tá faltando isso e aquilo. Mas eu tinha muita fé que ia acontecer. E os nossos líderes na época, que eram o Bispo Santiago e a Bispo Maíra, eles sempre traziam essa tranquilidade, né? Ó, não tem problemas, vamos colocar diante de Deus. Então eu sempre via com muita fé. Às vezes que batia o desespero, eu recorria a eles e eles conseguiam, né, me trazer de volta, assim, para o chão, para trazer fé. E o Bispo São, um dia antes do casamento, ele sempre falava, vocês têm certeza disso? É isso que vocês querem? Dá tempo de desistir. Então, assim, vocês estarem bem decididos. Bem decididos, então... Que era isso que vocês queriam. A crise financeira a gente tinha passado, começou a dar tudo certo e mesmo assim, né, ele... Mas vocês casaram, foram morar no apartamento, e como é que foi conviver com o Pedro? O Pedro é um cara tranquilo? Primeiro ano de casado. Como é que é o Pedro? Como é que é? É um amor de pessoa, né? Então, o Pedro é muito tranquilo.
A gente aprendeu, assim, os dois, a gente identificou algumas coisas no nosso emocional que nos travavam, que nos impediam em todas as áreas, tanto profissional, como ministério, como casal. E a gente começou a aprender a respeitar o espaço um do outro ali no primeiro ano. Então, assim, ele entendia que eu não estava muito bem, então ele era a pessoa que vinha. E como é que é a Marielle, Pedro? É tranquilo? Como é que é? Porque não, ela é mais agitada. Ela é adrenalina total. Adrenalina? É mais dentro de casa, então? Eu tenho que ficar mais... Toriano. Olhar, amor, calma, vai dar tudo certo. Parece uma notícia errada, ela já... Não, vamos arrumar, porque senão vai dar tudo errado. Fica calmo. Assim, vamos... E na hora das brigas? Nas discussões, existiram muitas no início do casamento, depois, até hoje? Como é que é? Como é que é esse momento aí? Bispo, discussão sempre tem. Eu acredito que todo casal tem discussão, né? Senão não é casal. Mas o casamento não tá vivo, né? E toda vez que a gente tem uma discussão, a gente cresce, né? Que a gente se ajusta. Mas o Pedro é sempre o mais tranquilo. Eu sou muito... Eu quero resolver na hora. Você provoca ele? Muito. Mulher. Não tem jeito, né? Você fica provocando ele de vez em quando. E a paciência dele não te irrita, não? Irrita. Porque você fala, meu Deus, será que irrita a paciência? Às vezes irrita mais a paciência do que o problema. Entendo. Porque ele fica... Como ele tá lidando com a situação. Porque pra gente, por exemplo, pra mim é uma coisa grande, pra ele assim, tão simples de resolver. Te irrita profundamente. E me irrita porque aí começa, né, aquela... Será que ele não tá vendo que tá me importando tanto, né? Enfim, Mas isso que é bom, né? Isso é casamento, entendeu? É verdade. Ai, meu Deus, que... Mulher, te irrita. Irrita. São dois opostos, né? Eu acho que duas pessoas impacientes sai faísca. Então Deus sabe o que faz tudo perfeito. Sempre tem que ter um que tem um pouquinho mais de paciência do que o outro, para poder, na hora que o pavio Olha, acende... em casa, o paciente sou eu também. Em casa, você já falou, a mulher é mais agitada. Por que a mulher provoca o homem? Me responda isso. Me responda, por que a mulher gosta de provocar o homem? Responde, amor. Uma boa pergunta. Não é provocar. Acho Testar. Que a mulher... acho que a questão da mulher, ela é muito imediatista. Ela quer resolver na hora. E o homem, ele tem uma outra maneira de resolver as coisas. Então, acho que às vezes a gente não acredita que essa paciência do homem, no fundo, ele está querendo resolver. Então, por exemplo, o Lucas, ele tem uma maneira de lidar com os problemas muito diferente de mim. Muitas vezes eu vou ter a prova... Eu sei o que é, chama a praticidade do homem. A mulher não dá conta de lidar com a praticidade. Porque o homem assim, vamos resolver isso assim. Tá bom, fechado, tá ok. Mas tá ok como? Por que tá ok? Tá ok o quê? Eu lembro que... Não, eu lembro que... Tá ok? O que quer dizer que tá ok? Algumas situações que você falava, não, tá resolvido. E eu não, eu queria falar 1, 2, 3, explicar, e isso irritava ele. Ele falava, mas não tem que tocar no assunto de novo. E eu não estava acostumada com isso. Tá resolvido. Então é a praticidade. Não, já resolveu, já tá falado. Eu não acreditava que aquela conversa já teria solução. Então isso irrita. E aí acho que a gente vai irritando e tentando, você não acredita. Né? Eu vejo assim, não sei. Qual que é a sua opinião? Acredito que é a mesma da Bispo. Exatamente isso. Na verdade, a gente não acredita que realmente está resolvido. Está resolvido? Como assim está resolvido? Não está resolvido. Mulher, né, mesmo? Porque para a mulher tem que ter explicação, tem que ter hora de conversa, tem que ter análise, tem que ter tudo. E para o homem, não. Se o Pedro é tranquilão, Pedro, vai ser assim, assim, assim. Ok, tá bom. Fechou. Como assim ok? Por que tá ok? Exatamente. Gente, nosso tempo acabou. Vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, ok? Solta para nós o intervalo aí. Isso aí, voltamos. Então, fala para nós, como é que é essa situação? O que vocês parece que tiveram um namoro santo? O que é isso? O que é namoro santo? Namoro santo é quando a gente conheceu Jesus, né? A gente decidiu viver uma vida para Jesus, então a gente acredita que a segunda decisão mais importante é o nosso relacionamento, que é a pessoa que vai estar com a gente na missão. E o namoro santo é quando a gente escolhe ter santidade até o casamento. E nós decidimos isso quando nós começamos a namorar. Então não rolou sexo até antes do casamento? Não.
Mas foi algo muito difícil, né? Porque vocês dois vieram do mundo. Sim. Não nasceram na igreja. Não. Foi difícil? Foi difícil pra você, Bastante. Pedro? Segurar? Fala a verdade, Pedro. Muito Você difícil. não ficava tentando nela não, Pedro? Tentava, às vezes, quando... Tinha dia que a gente Pelo nem, amor de não Deus, podia andar nem. graças a Deus. A gente não podia nem andar no mesmo carro. A gente não andava nem no mesmo carro, porque realmente a gente sabia que ele ia. A pele estava Por que flor. vocês aceitaram esse desafio? O pessoal de casa está assistindo, muitos não são evangélicos, não entendem, são pessoas, né, que não acreditam nisso. Dá uma explicação aí, o que foi que... Porque ninguém botou uma arma na cabeça de Não. vocês Não. e falou, ó, vocês vão namorar assim, vocês são dois adultos, né? Isso. A gente entendeu, né, Bispo, que existe o momento, que tudo Deus tem um propósito, inclusive pro sexo também. Eu entendi que existia um momento especial, um momento certo, a hora certa para isso, que era o casamento. E eu não queria, a gente não queria estragar o nosso relacionamento, a nossa vida com Deus, tudo que a gente tinha construído em Deus por causa do sexo. A vontade era muita, bastante. Mas a gente entendia que se fizesse antes, a consequência Era muito ia ser bem maior. pior É, do que esperar. E valeu a pena esperar? valeu. Muito. Que vocês, como hoje vocês lidam com jovens, vocês trabalham como voluntários, Sim. vocês podem dar o testemunho de vocês, né? A gente dá o testemunho e muitas pessoas olham pra gente e desejam isso. E querem viver a mesma coisa. Né? É assim, a gente se conheceu primeiro para depois se relacionar emocionalmente. Só quem conhece Jesus de verdade, você de casa que não conhece, não vai conseguir entender. Então eu te dou uma dica. Busque ter como se fala, uma intimidade com Deus. Tente ter uma experiência com Jesus. E você vai conseguir entender. Porque é só quem tem a experiência para entender o que é fazer isso por amor, por uma questão de entender o princípio. É algo que só quem vive sabe. Sabe, é verdade. E me fala uma coisa, teve algum momento do casamento de vocês, já casados, 3 anos e pouco de casados, teve algum momento difícil, assim, vocês pensaram em separar? Vocês tiveram uma discussão, você chegou a pensar, ou chegaram a falar, ou só for pensando, teve algum momento assim difícil? Teve um momento, uma situação que aconteceu. É barreira social. Teve. Pensamento teve. Mas aí, muitos, né? E aí, Pedro, fala. Teve uma situação que aconteceu que estava próximo do meu aniversário e ela queria fazer uma surpresa para mim, me dar um presente. E conversou com um amigo em comum nosso da igreja, inclusive, o que ela poderia me dar de presente. Na época era um tênis, não era alguma coisa assim, não sei, enfim. E ela estava combinando com isso pelo WhatsApp. E no dia ela estava dirigindo, eu estava no banco de passageiro mexendo no telefone dela. E na hora ele mandou uma mensagem, ela viu e tomou o telefone da minha mão. Eu falei, ué, mas por que você tomou o telefone da minha mão? Não, porque não pode ver que... Eu falei, como assim? Eu falei, ué, agora... Aí você noiou. Tô doido, eu fiquei doido. Eu falei, me dá esse telefone, ela não vou dar. E começamos a brigar dentro do carro, aí o pau quebrou. Aí ficamos emburrados. Estavam casados já. Tava Já estávamos casados. casados. Aí eu fiquei com muita raiva, fiquei com ódio, na verdade. Aí acho que vocês O bonzinho? E ela não deixou você ver. Não, deixou eu ver. Esse bonzinho, ele é bonzinho assim sempre? Não. Nada Não, bonzinho, ninguém né? é bonzinho, só bonzinho, né? Esse Ninguém é só bonzinho é bonzinho. mala pra caramba, né? Quando ele começa, né, a ficar meio bravo, aí eu Tem que recuar. recuo. Aí nós ficamos acho que uns 3 dias aí sem se falar, com raiva um do outro. A gente foi ter atendimento com o bispo Santo, na época. Aí ela contou a situação, o que aconteceu e tudo. Aí ela explicou que era uma surpresa, que eu estraguei a surpresa e tal. Aí, inclusive, acho que foi nessa briga que ela falou que ia sair de casa, que ia voltar a morar com o pai dela. Nossa, Uma meu Deus. besteira. Aí eu sei que por causa de uma besteira. Por causa de virou um probleminha. Já não, nem foi problema, né? Foi uma besteira. E aí, como é que vocês conseguiram resolver isso? Sozinhos, dois? Não, se fosse Teve só que nós entrar dois. alguém? Aí o Bispo Sam entrou. O Bispo Sam entrou e conversou com a gente. E ele identificou que era um problema, na verdade, mais meu do que seu, né? Explicou que, na verdade, era um problema emocional meu mesmo. Que eu não conseguia controlar a emoção. Principalmente questão de raiva, de ira. Quando eu tava nervoso, eu brigava mesmo, quebrava o pau. Ou Com então... essa cara de santo, É. todo mansinho, É, né? paciente. Tá vendo, Maria? O menino tá certo, engana mesmo, não tem jeito, né? Ele tem um também meio parecido com o do Sandro, ele é assim, o de Santiago era o líder dele, que era assim, bem calmo, bem tranquilo, mas quem conhece sabe. E aí, como é que vocês resolveram? Aí a gente conversou com ele no atendimento. Aí ele
explicou, né, essa situação, tudo aí eu vi que realmente era algo Imaturo. muito imaturo. Exatamente. Aí ele ajudou vocês, e aí, depois? Foi fácil, Marielle, perdoar? Vocês ficaram normal? Porque as pessoas em casa, eu vejo muitos casais que brigam, e depois para se resolver ainda demora aí 5, 6 dias, uma semana. Como é que foi isso? Eu tenho uma facilidade de resolver. Nisso tá resolvido. Se acabou aqui, acabou. E o Pedro não, ele fica remoendo o negócio. E ele ficava remoendo aquilo, né? Mas aí depois a gente começou a identificar que às vezes até essas características que a gente estava tendo eram coisas assim que a gente tinha de herança dos nossos pais, a gente estava repetindo histórias dos nossos familiares, né, dos nossos pais, e que a gente precisava corrigir. Então a gente começou a observar isso e aí a gente começou a se policiar. O que a gente podia fazer para não repetir, para ter um casamento saudável? Porque uma besteira dessa gerou toda uma confusão. E a pergunta, a situação, pro Pedro, essa foi a lembrança dele, foi assim, a mais difícil. Pra você, qual foi? Foi a mesma ou foi outra? Não, pra mim foi outra. Eita. Pra mim, eu acho que foi uma questão... Pedro aprontou. Não foi na questão de aprontar. A gente passou por uma crise financeira muito, muito forte mesmo, que nós ficamos desempregados os dois juntos no mesmo período. E a gente teve assim, ele começou ele parecia, igual a Bispo falou, né? Parecia que pra ele tava resolvendo. E pra mim, como eu não tava conseguindo ver aquilo, eu achava que ele não tava se importando. Então eu comecei a colocar em xeque isso. Será que isso é valioso pra ele? Será que a nossa aliança é valiosa ao ponto desse problema? Colocar em xeque e você começou a confrontar ele. Exatamente. E o que era isso? No sentido de, por exemplo, tá tendo uma crise financeira. A gente tá tendo uma crise financeira. Todo casal tem uma crise financeira. E Você verbalizou pra ele na aliança, como você falou? Exatamente. Eu via que ele não tava assim. Pra ele tava fazendo as coisas, mas pra mim não tava. Pra ela, ele não tava tomando atitude pra resolver. Pra resolver, exatamente. E pra ele, ele tava. E pra ele tava. Então isso pra... É um problema. E aí isso pra mim parecia assim, você não tá fazendo nada. E pra ele, eu tô fazendo. Tudo. E pra mim, né, e às vezes assim, era até chato, porque o homem tem aquela questão de, também, né, crise financeira é a TPM do homem, né? Total. Eu aprendi aqui no Amor Diário. E aí... Estamos ensinando. E aí, quando isso aconteceu... Ouviu aí, pessoal de casa? Pra quem não ouviu, entendeu? TPM do homem é dinheiro, problema financeiro. Então, toda vez que eu confrontava ele nisso, ele gerava uma crise nele também. Então eu comecei a... Já estava. E eu acho que eu aumentava essa crise nele. E aí eu comecei a colocar... Eu, como mulher mais emocional, comecei a colocar... Será que pra ele essa aliança que a gente tem realmente é importante? Né? Uma situação dessa ele não tá fazendo nada. Então assim, foi um momento bem difícil. E foi muito interessante, assim, porque a gente começou a se aliançar cada vez mais em Deus, as portas foram se abrindo. Mas a gente começou, a nossa estratégia foi fazer uma célula para casais e a gente começou a se ajudar e a gente queria ajudar outros casais. E a gente começou a assistir o programa. Pegava no YouTube os programas para poder assistir e a gente começou a viver aquilo que vocês estavam ensinando aqui, né? E ensinar aquelas pessoas que estavam com a gente ali também, esse trabalho que a gente faz voluntariamente. E como você lidou com isso quando você estava meio que cutucando ele, provocando ele, porque você não via iniciativa nele, vocês tiveram um desgaste, você pensou em sair de casa, pensou em ações de casamento que não vai pra frente? Eu acreditava nos momentos, né? Existem uns momentos, né? São momentos. E todos passam por chegaram momentos que eu falei, eu acho que pra ele isso aqui não... Acho que ele fez a escolha errada. Eu escolhi errado, será que não vale a pena? Coisas de mulher, né? Coisas de mulher. Ela já pensa, já vai lá. Viaja, né? Aí 5 minutos depois ela se arrepende de tudo que pensa. Meu Deus, o que eu tô pensando? Totalmente isso mesmo, desse jeito, igualzinho. Só muda de endereço. E aí acabou que a gente conseguiu se ajustar, mas foi um momento pra mim que foi muito difícil. Porque aparentemente, na minha visão, ele não estava fazendo nada. E pra ele estava. Então... Você lembra desse momento, Pedro? Lembro. Como é que foi isso?
Foi difícil, porque a gente morava de aluguel, né? Lá na Ceilândia. E a gente tinha um padrão de vida muito bom. Nós dois ganhávamos muito bem. E de repente eu fiquei desempregado, 3 meses depois ela também. E a gente não tinha FGTS, seguro-desemprego, nada disso. E a dívida que foi acumulando eram dívidas altas. Então a gente estourou cartão de crédito, pegou dinheiro emprestado do meu pai, ajudou muita gente, os pais dela também. E chegou um momento que não tinha mais dinheiro. Não tinha. E tinha aluguel, tinha carro, tinha tudo para pagar e não tinha dinheiro. Então a gente foi desesperador, não tinha comida, não tinha nada. Nessa época a gente já estava com o nosso líder hoje, o Bispo Maurício. Ajudou muito a gente. Verdade. Aconselhando, direcionando, orando com a gente também. E graças a Deus a gente conseguiu reverter, né, a situação. E aí a gente conseguiu já o emprego, os dois muito próximos também. Eu consegui um emprego, outra semana ela já conseguiu também ser chamada para o emprego que ela está hoje. Hoje a gente já está com a nossa empresa também, né? E qual foi a maior lição que vocês tiveram nessa situação? A nossa aliança mesmo. A gente fortaleceu muito. A gente teve a crise no começo, mas no finalzinho, quando estava bem ruim mesmo a situação, a gente conseguiu se apoiar um no outro, se ajudar. Quando eu estava mal para baixo, ela vinha, me ajudava. Ela já tinha entendido já que cutucando não ia funcionar muito. Nos dias que ela estava mal também, eu ajudava ela, conversava, a gente chorava junto. Então foi uma situação horrível, mas que trouxe uma construção muito grande para o nosso casamento. Fortaleceu muito nós dois. A gente se uniu muito na crise. Muito mesmo. Assim, foi o momento que a gente mais se conheceu ali, se ajudou. Foi na crise, foi num momento de crise. Momento de crise é um momento de crescimento, né? Para quem tem essa oportunidade. Para muitos, momentos de crise, momentos de largar, de formar uma nova família. Você não serve para mim. Para outros, momento de se fortalecer e de vencer, né? É verdade. É isso. É isso aí. Então, cada um vai fazer uma declaração? Sim, chegou a hora. Assim, vivo aqui, né? Chegou a hora, né, Pedrão? Você fez aquela declaração assim, romântica, padrão Pedrão, entendeu? Padrão JP. Padrão Pedrão. JP. É contigo, cara. Agora faz sua declaração, aproveita e vai encerrar o programa. Meu amor, queria dizer que você foi a segunda melhor decisão da minha vida depois de Jesus. Que eu sou muito feliz por ter você ao meu lado. Todos os dias, cada dia mais eu te amo mais e mais. Te amo. É isso aí. Obrigado, Pedro. Obrigado, Marielle. Obrigada, Pedro, Marielle, por comentar aqui da sua vida íntima um pouquinho, né? Para todo o Brasil e... Espero que todos tenham aprendido muito. Exatamente. E infelizmente nosso tempo chegou ao final. Muito obrigada por ter ficado ligadinho conosco mais um programa Amor Diário. Até a próxima. Tchau, tchau.